Oi, pessoal, eu sou Douglas Belchior, do Instituto de Referência Negra Peregum, e esse é o Pontes de Desafios para a Justiça Racial, um espaço de encontro, reflexão e construção coletiva. Aqui a gente se reúne para debater os grandes temas do nosso tempo: tecnologia, meio ambiente, economia, política, sempre a partir do olhar do povo preto, periférico, indígena e quilombola. Porque justiça racial não se faz só com leis ou discursos, se faz com organização, consciência e luta. A cada edição, convidamos pensadores, ativistas e lideranças do Brasil inteiro para trocar ideias e construir caminhos de soberania, dignidade e futuro. Quero agradecer imensamente por vocês estarem aqui hoje. Está todo mundo aqui e eu vou apresentar melhor essas figuras pesadíssimas que estão aqui com a gente hoje. Vamos lá, o Davidson Mendes Faustino, escritor, intelectual negro, que tem contribuído de forma consistente para a compreensão crítica das desigualdades e do racismo. Ele é mestre em Ciências da Saúde e Epidemiologia pela Faculdade de Medicina do ABC e doutor em Sociologia pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFSCar, além de Visitant Scholar PDSE, junto ao Departamento de Filosofia da Universidade de Connecticut. Atualmente, ele é professor do Departamento de Saúde e Sociedade da Faculdade de Saúde Pública da USP. Tá certo, Davidson? Tá ótimo. E Tarcísio Silva, que é pesquisador, ativista, integrante da Fundação Mozilla e da Bong. Ele é a referência nacional e internacional nos debates sobre racismo algorítmico e direitos digitais. É consultor especialista em direitos digitais na Nananet, a Bong, e colidera o projeto Desvelar.org. Sobre regulação e governança de tecnologias digitais. Ele é doutor em Ciências Humanas e Sociais pela UFABC, mestre em Comunicação pela UFBA e especialista em Direito Internacional pela PUC-MG. Autor de Racismo Algorítmico, que está aqui. Racismo Algorítmico, Inteligência Artificial e Discriminação nas Redes Digitais. Eu não mencionei, mas o livro do Davidson também está aí, né? Importante também. Tá certo? Certinho? Bom, e eu sou a Gisele Brito, né? Eu sou mestra e doutoranda em Planejamento Urbano, coordeno a área de Crime e Cidades do Instituto de Referência Negra Peregum, e peço aí uma salva de palmas aí para os nossos convidados para começar. Agora eu vou guardar o celular e vou sem texto. E eu trabalho lá em Peregum, nessa área de crime e cidades, que eu acho que tem tudo a ver com isso aqui, né? Sobre o que nós vamos falar, também sobre clima, né? Mas eu acho que me chamaram para isso aqui porque eu sou conhecida como uma chata dos dados. E eu estou muito feliz de estar aqui, então, conversando com vocês, porque acho que vai deixar de parecer só uma picuinha minha e a gente vai colocar isso numa escala global, né, de um conflito, de um debate global, de uma transformação na economia, e num debate muito importante e atual, né, sobre legislação no Brasil, né, sobre regulamentação no Brasil e sempre sobre racismo e capitalismo, ainda que isso às vezes não pareça evidente. Então, eu vou começar contando que eu moro em São Paulo, num prédio, num bairro assim de classe média assim, de São Paulo, e resolveram mudar o sistema para entrar no meu prédio, que antes você tinha lá um negocinho que você encostava, e um dia colocaram uma câmera lá. Eu não estava sabendo, não tinha participado da reunião de condomínio que foi decidido. E começou uma movimentação lá no meu prédio para fazer esse reconhecimento facial. E eu falei, bom, estou sabendo de nada, não vou fazer nada, porque eu já sou conhecida no Google Reclamações por ficar brava por ter que dar meu CPF no bar. Não sei se isso está acontecendo em todos os lugares do Brasil, mas é comum agora em São Paulo para você ir a um bar, você ter que fazer uma ficha com seu CPF. E eu tenho uma reclamação no Google muito bem avaliada dessa reclamação que eu fiz de um bar lá em São Paulo. Já briguei muito na fila de loja, já fiquei até o shopping fechar para vir um gerente
deixar eu fazer minha compra sem dar meu CPF. E nessa ocasião eu comecei a questionar o prédio de quem que estava com os meus dados. Eu falei, olha, eu sei, eu não vou questionar a decisão do condomínio, mas eu sei que eu tenho direito a saber quem está com os meus dados, para onde esses dados vão. E o prédio, a administradora do prédio disse que não tinha nada disso, que tinha sido decidido. Depois de algumas trocas de e-mail, eles me mandaram um papel que eu deveria assinar, mas que era com o prestador de serviço que instalou a caixinha lá. Aí eu disse, não, eu quero saber quem está cuidando dos meus dados. Ele falou, não, a gente não tem nenhum contrato. Enfim, eu um dia fiquei sequestrada dentro do meu próprio prédio, porque desinstalaram o mecanismo e depois fizeram uma reunião de condomínio para me constranger. E nessa ocasião, eu conversei com as pessoas e as pessoas diziam, mas eu já dei meus dados no trabalho, o subsíndico foi super agressivo, né? Beirou ali, ficou mastigando ali um adjetivo racista, mas dizendo que era uma besteira, uma frescura. E eu, enfim, resisti. Hoje eu sou a única moradora do prédio que não fez esse cadastramento e continua entrando com o sistema antigo. Então, quando eu conversei com as pessoas, no geral, elas pareciam uma luta boba, assim, uma coisa infantil, assim, da minha parte, já que eu tenho redes sociais, já que eu tenho celular. As pessoas diziam isso para mim, mas você não tem celular? Eu falei, eu tenho, mas não é porque eu tenho celular que eu preciso que as pessoas saibam a hora que eu entro e a hora que eu saio do meu próprio apartamento, né? E aí eu queria começar, vou jogar aqui 3 perguntas que eu acho que vocês vão falar sobre elas ao longo da conversa aqui, que é o que isso que aconteceu comigo e que está acontecendo em várias escalas, né? A gente tem que cadastrar para entrar no prédio, a gente tem câmeras hoje nas ruas vigiando a gente aleatoriamente, com nomes, inclusive, bem significativos. Tem uma que chama White, né? E o que isso tem a ver com essa etapa do capitalismo? O que isso tem a ver com o racismo e com o aprofundamento, com a renovação do debate racial? E o que isso tem a ver com as mudanças climáticas e racismo ambiental? Porque, para a maioria das pessoas, esse caminho, né, que não tem chaminé saindo fumaça preta, parece uma modernização boa, né? Parece que a gente está indo, a economia está indo para algum lugar que é mais limpo, que é menos impactante. Então, acho que essas são as 3 perguntas para a gente orientar aqui, para vocês ficarem à vontade e mostrarem aí o que vocês têm acumulado. Para começar, eu pensei em falar em 3 pontos, né, em torno dessa discussão que a gente vem fazendo. Uma é um conceito que tem sido apresentado para tentar entender esse momento do capitalismo, como a Gélia colocou, que é o conceito de colonialismo digital, e aí discutir um outro conceito de apresentar para vocês, né, de acumulação primitiva de dados, que tem muito a ver com o que a Gisele trouxe, para chegar no conceito de racismo algorítmico, que o Tarcísio vai falar muito melhor do que eu poderia em uma vida, mas eu queria trazer alguns pontos para a gente voltar para o Fanon Brancão. E aí eu queria trazer algumas questões para o movimento negro. Estou entendendo vocês como movimento negro, não conheço a maioria, mas se for um equívoco da minha parte, vocês me explicam depois, mas estou supondo que sim, né? Eu queria começar com essa imagem aqui. Essa imagem é de Anansi. Aliás, quem chamou a minha atenção para isso foi a dona Tica, que é uma grande ativista hacker de Belém, do Pará. E ela ouviu essa história pela Zélia Amador Deus, que é uma grande militante, articuladora, pensadora negra do norte do Brasil, que trouxe a história de Anansi para pensar a luta das mulheres negras na tese dela, uma tese maravilhosa. E Anansi vocês sabem, né? A África não é uma coisa só, não tem só África e Yorubá, tem muitas Áfricas, e tem uma figura que aparece em muitas mitologias, que é essa figura mítica da transformação e, ao mesmo tempo, da brincadeira, da sexualidade e, ao mesmo tempo, da comunicação, que na mitologia iorubá a gente chama de Exu,
mas aparece com outros nomes em outras mitologias, né? E na mitologia de Gana, da Akan, Anansi é uma aranha, que é essa divindade brincalhona que conta a verdade enganando, que transforma, que se transmuta. Bom, aí tem toda uma história da Anansi que não dá tempo aqui, senão eu perco meu tempo e não falo o que eu queria falar. Mas a Anansi conta a história que a Anansi era uma aranha que tinha muita curiosidade sobre o mundo, só que as histórias estavam espalhadas, né, pelo mundo. Só que há um momento que uma divindade concentra essas histórias, todas as histórias do mundo, num único lugar e coloca numa cabaça e leva para o céu todas as histórias do mundo. E a Nancy fica incomodada porque, afinal de contas, o que seria dos povos sem as suas histórias, né? Então ela resolve, pega lá sua teia, sobe aos céus e troca uma ideia com essa divindade para, e aí, mano, tipo, libera o preso aí, vamos liberar essas histórias aí que elas são importantes, a humanidade não pode viver sem história. E aí a divindade diz, não, só, tipo assim, tudo você tem que pagar por isso, né? Ela fala, então eu pago, qual é o preço? Aí a divindade dá 3 desafios para a Nancy, e a Nancy cumpre os 3 desafios. Eu vou pular a história, quem quiser depois pesquisa, que é bem interessante como que ela cumpre os desafios. E aí ela recebe em troca a cabaça com todas as histórias. Só que na descida, aí tem várias variações do mito, como todo mito, a teia balança e a cabaça escapa da mão dela e cai, e as histórias se espalham por todo o universo, e agora ninguém mais detém todas as histórias, né? Cada história chegou em um povo, cada povo chegou em uma história, cada povo tinha a sua história, e para conhecer outras histórias eu precisava conhecer outros povos, eu precisava construir relações, eu precisava construir teias, conexões com outros povos para conhecer as outras histórias, porque ninguém detinha todas as histórias, né? Então, essa foi a história que a Zélia trouxe, de Anansi, que a dona Tica trouxe para a gente pensar a tecnologia. Porque o que tem a ver com a gente? Se a gente pensar a história da internet, ela é muito parecida com essa história, inicialmente. A internet começa com um projeto militar dos Estados Unidos, em plena Guerra Fria, mas logo em seguida, o que vai permitir a internet existir é a descentralização dessa tecnologia. É o fato de ter redes telefônicas espalhadas pelo país e um monte de gente desenvolvendo tecnologias, cada um no seu lugar, cada um no seu ponto, e trocando essas tecnologias em rede. Não é à toa que ela chama internet. Net do inglês, rede, né? Então, de certa forma, é muito interessante pensar nessa mitologia de Anansi, porque a internet, ainda que ela comece como um projeto militar, o que faz a internet chegar até nós, crescer, se desenvolver, é justamente o fato de que ela se espalha e ela cria a possibilidade de todo mundo construir e colaborar. No início, essa forma colaborativa era tão intensa que muitos teóricos achavam que a gente ia mudar o mundo pela internet. Achava que o mundo ia ser mais democrático, porque agora você não depende mais de um único centro de comunicação. Antes você tinha lá Rede Globo, SBT, sei lá, 5, 7 emissoras. Com a internet, todo mundo pode postar a sua história, e em rede eu posso conhecer a história dos outros, né? Então havia uma grande expectativa de que a internet fosse ajudar a democratizar a sociedade. E havia uma expectativa de que quanto mais a internet se espalhasse, mais democrática ela fosse, mais gente podia contribuir para construir uma internet que tivesse a cara das pessoas, as diversas caras. Essa foi a empolgação inicial da internet, dessas histórias que se espalharam como a teia de Anansi. O que vai acontecer algumas décadas depois? Essas histórias espalhadas pela teia continuam espalhadas, e o que alimenta a internet é o fato de que todos nós produzimos coisas, postamos fotos, colocamos nossa história, nossa ideologia, nossa política na internet, mas o que aconteceu é que aquela divindade que centralizava as histórias, agora ela não centraliza a história. O que ela fez foi o contrário, foi privatizar a rede. Então agora todo mundo, as histórias continuam espalhadas, mas a rede passa a ser cada vez mais controlada por uma única entidade ou por poucas entidades. Se a gente pensar hoje, por exemplo, no Google, quando o Google surgiu, ele era uma entre várias empresas que eu podia buscar conteúdo. Hoje o Google virou a única empresa que a gente busca conteúdos. Então qualquer coisa, qualquer história que eu quiser conectar, eu preciso de uma grande corporação estadunidense
que passa a controlar esse fluxo e por controlar, passa a ter poder de definir o que eu acesso primeiro, o que eu acesso depois. Então, pensar a internet e depois um conjunto de tecnologias digitais, como, por exemplo, a inteligência artificial, implica pensar logo de saída, primeiro, que é uma tecnologia humana, produzida por muita gente de forma colaborativa, mas depois num processo de privatização ou de monopolização desses conhecimentos, de forma que a gente passa a ser controlado por quem controla a rede, né? Então, não só o Google, né, mas as redes sociais, haviam várias redes sociais. Cada vez mais a gente depende de algumas plataformas, TikTok, Facebook, Instagram, e elas passam a controlar o fluxo de informação e ao controlar o fluxo, elas passam também a ter influência sobre a sociedade. Então, desse lugar, eu queria pensar com vocês alguns desafios para a luta antirracista, né? O primeiro, nesse contexto de uma internet que só existe porque as histórias estão espalhadas, ela só funciona porque todo mundo alimenta, ao mesmo tempo, esse conjunto de saberes que são coletivos passam a ser privatizados e monopolizados por grandes corporações, a maioria delas nos Estados Unidos. Foi pensando nisso que um sociólogo sul-africano chamado Michael Kwet, ele vai propor esse conceito de colonialismo digital. Como a Gisele colocou, quando ele observa um mapa das fibras óticas no mundo, ele percebe que é o mesmo mapa dos antigos telégrafos do século XIX, e o telégrafo ele foi fundamental para um período que o Lenin chamava de imperialismo, mas é justamente o período em que a África é partilhada com uma régua em Berlim para ser distribuída entre as potências europeias, né? O que o Michael Kwet vai dizer é que o mesmo colonialismo que existia no século XIX e que tinha uma base técnica de organização, que era um sistema de comunicação mais avançado da época, que era o telégrafo, agora esse colonialismo ele se repete num novo contexto, que ele chama de colonialismo digital, onde agora o mundo passa a ser distribuído, partilhado e ao mesmo tempo conectado por cabos de fibra ótica, mas controlados por poucas empresas, por grandes monopólios. Essa combinação de partilha do mundo por poucos monopólios é o que ele chama de colonialismo digital. Mas o colonialismo digital tem várias características, né? Uma delas é a concentração de poder. Você tem muito, hoje, cada vez mais, o setor financeiro, o setor educacional, o setor de saúde, o setor das comunicações, o setor jurídico, tudo que a gente pensa passa por tecnologias digitais e cada vez mais inteligência artificial, e essas tecnologias são concentradas por poucas empresas. Das 10 maiores empresas de tecnologia, por exemplo, de inteligência artificial do mundo, 7 são dos Estados Unidos e 3 são da China. Então, no momento em que quase nada acontece sem a tecnologia digital, essa tecnologia digital é concentrada no norte global ou no caso da China. Então, você tem uma extrema concentração de poder, por um lado, e, por outro lado, a gente tem uma distribuição desigual da violência que é própria desse processo. Então, por exemplo, um celular não funciona se ele não tiver componentes físicos que são extraídos da natureza, como cobalto, como ouro, como lítio e um conjunto de matérias-primas que ainda são extraídas das formas mais violentas possíveis. É por isso a ideia do colonialismo aqui não é só uma metáfora, é porque, de fato, para o nosso celular funcionar e a gente fazer o nosso protesto, mobilizar nossos pares, a gente precisa do cobalto que é extraído através de uma ditadura na República Democrática do Congo. A gente precisa de ouro que sai legalmente das terras Yanomamis e que vai para a Itália e depois da Itália é aquecido e é comprado pela Apple, pela Samsung, pela qualquer empresa que a gente queira, pela Positivo, pela Lenovo. Então, o colonialismo digital ele concentra poder e, ao mesmo tempo, distribui desigualmente a violência. Porque para obter lítio é necessário financiar golpe. Para obter cobalto a preço barato é necessário financiar golpe de estados, é necessário financiar trabalho em situação de análoga à escravidão ou mesmo trabalho infantil na República Democrática do Congo. Há uma estreita articulação entre o que há de mais sofisticado e o que há de mais atrasado. Então você tem os países que concentram alta tecnologia,
passam a explorar países que entram no circuito tecnológico apenas como fornecedores de matéria-prima. Cobalto, ouro, ferro e uma série de outras matérias-primas, mas também com força de trabalho, né? Então, um exemplo que ficou muito famoso foi não sei se eu coloquei aqui, foi do ChatGPT, que acho que vocês viram, né? Quando surgiu o ChatGPT, todo mundo ficou impressionado. Nossa, será que ele é inteligente? Como que pode produzir texto sozinho? E depois veio à tona a notícia de que para o ChatGPT dar respostas que simulam um ser humano, ele precisa ser treinado por seres humanos e, em geral, busca-se seres humanos de países muito pobres, onde se pode se pagar, por exemplo, $2 por dia como salário, para essas pessoas poder treinar os modelos para eles responder como se fossem humanos, né? Então, o ChatGPT, por detrás dele, tinha trabalhadores quenianos treinando os modelos para ele responder como se fossem humanos. Mas, para além disso, tem uma concentração de poder, né? Esse gráfico aqui está desatualizado, ele é de 2019, mas ele é emblemático. Se a gente pegar a renda da Meta, da Google, da Amazon, da Microsoft e da Apple juntas e juntar a renda anual, ela é maior do que o PIB da Alemanha, que é o país mais rico da Europa. A quantidade de poder que essas empresas acumulam é inacreditável, assim, já é jamais visto na história do capitalismo. Até porque, como eu falei, tudo passa por elas, do mercado financeiro ao mercado de armas, do mercado da produção de armas à produção midiática ou comunicacional. E elas passam a ter, não só ter poder econômico, mas passam a ter poder político ou geopolítico. A grande denúncia do Michael Kwet é que a concentração de poder dessas empresas acabam tendo uma função geopolítica, permitem aos Estados Unidos um fôlego. Os Estados Unidos, essa nação em decadência, mas ainda a nação mais armada do mundo, a nação que ainda detém o controle, por exemplo, para uma empresa de tecnologia funcionar nos Estados Unidos, ela precisa aceitar que toda vez que for estratégico, que o governo dos Estados Unidos achar que é estratégico, invadir os arquivos para poder obter informações, essa empresa tem que dar informações. O poder geopolítico desse processo ele é sem paralelos na história da humanidade, né? Aliás, isso traz várias questões do ponto de vista político, né? Porque as Big Techs passam a influenciar também processos políticos, mas, sobretudo, intensificam várias formas de exploração do trabalho, né? A gente sabe quem são as pessoas mais exploradas, a gente sabe, por exemplo, no caso dos mercados de aplicativo, por exemplo, qual é o público que está ali sofrendo todo tipo de exploração e precarização do trabalho e o custo que isso tem para a saúde, para um conjunto de questões que a gente já sabe, né? Qual é o ponto, né? O ponto é que cada vez mais a vida tem sido mediada por tecnologias digitais. Tudo. Se eu vou pedir dinheiro num banco, não é mais o gerente que define, é um modelo de inteligência artificial. Se eu vou procurar alguém no Tinder, não vai aparecer todo mundo que está no Tinder, vai aparecer aquilo que um algoritmo decidiu. Se eu vou tentar ver um filme na Netflix, se eu vou ver um filme no Xvideo, é um algoritmo que decide. Cada vez mais a nossa escolha tem sido reduzida e transferida para processos automatizados que estão na mão de Big Techs, na maioria das vezes estadunidense, né? Então isso passa a ter impacto para a vida subjetiva, mas também passa a ter impacto para as formas de fazer política, sobretudo. Como eu falei, né, um dos elementos do colonialismo digital é a concentração de poder e, ao mesmo tempo, a distribuição desigual da violência, da miséria, que é parte desse processo, e, ao mesmo tempo, uma exploração do atraso tecnológico como forma de mercado. Mas, na exploração desse atraso, alguns países são reduzidos a meros, assim como no colonialismo histórico, a meros fornecedores de matéria-prima, né? Então, falei do lítio, falei do cobalto, do ouro, mas vai surgir nesse período uma nova matéria-prima que vai ser fundamental para essa nova economia capitalista, que são os dados. A Google percebeu que tudo que a gente fazia na internet deixava um rastro, isso a gente já sabe, né? A internet foi criada, a internet é a maior fofoqueira da história da humanidade, é a internet, porque ela foi criada para compartilhar informação, ela não foi criada para segredo. Se você quer guardar segredo, não é na internet, porque é muito fácil, é relativamente simples compartilhar coisas na internet. É óbvio que tem tecnologias, criptografias e... Bom,
O que a Google percebeu? Que tudo que a gente faz na internet deixa um rastro. Tudo. Então, se o Tarcísio agora entrou num site no Xvideo e depois o Tarcísio do Xvideo ele foi para um site de gamers, a Google fala, deve ser incel. Coloca o Tarcísio numa caixinha ali, num perfil do incel. Se o Tarcísio entrou do Xvideo, ele foi para o site da igreja, ele conservador da extrema-direita. Esse é um... Como é que é o nome? Um patriota de família, né? Um cidadão de bem. Então, a Google começou a criar perfis a partir do histórico de acesso. Uma pessoa hoje com 30 anos, ela já tem pelo menos uns 20 anos de histórico de acesso na internet disponível para as empresas que ela acessou. Em geral, a Google sempre, mas depois esse modelo da Google passou a ser copiado por todas as outras. Então, qual que é o modelo de negócio que surge daí? De parte dos perfis das pessoas, a Google começou a revender esses dados para direcionar conteúdo, direcionar propaganda e, com isso, conseguir persuadir a pessoa, influenciar no comportamento da pessoa. Então, se agora eu sei muito do Tarcísio, eu não vou oferecer para o Tarcísio um livro, sei lá, do Olavo de Carvalho. Se eu conheço muito do Tarcísio, eu vou oferecer o colonialismo digital para o Tarcísio. Então, a Google passa a saber sobre a gente mais do que a gente mesmo, às vezes, mais do que as pessoas que convivem com a gente, porque ela sabe coisas que a gente não conta nem para o analista. E tudo isso fica registrado, isso cria perfis, e com isso ela consegue influenciar o comportamento, né? Então, todo mundo já teve aqui aquela experiência de você falar alguma coisa e aparecer na propaganda. Mas tem algo que a Google criou que é um passo à frente. Você pensou no bagulho e apareceu na propaganda. Alguém já teve essa experiência? Você pensou no bagulho e o bagulho apareceu na propaganda. Você fala, o bagulho leu meu pensamento, né? Mas não leu o seu pensamento. Você deu informação sobre você, sobre o seu perfil, sobre seus horários, sobre seus padrões afetivos, ideológicos, estéticos, espirituais, e a ponto de você ser previsível até certo ponto, a ponto dela sugerir algo que você, inclusive, nem sabia que queria, mas quando você vê, você fala, era isso que eu queria, eu estava pensando nisso. Isso permitiu escoar mercadoria, influenciar o comportamento de consumo. Qual foi o próximo passo disso? E quem vai dar esse passo? Um programador, que dono de uma empresa que trabalhava para o Facebook, na época, que, por acaso, também é um grande líder da direita, da nova direita estadunidense, chamado Steve Bannon, que decidiu, falou, se dá para influenciar comportamento de consumo, por que não influenciar comportamento político? E aí fez um teste no Facebook, criou um filtro. Qualquer filtro, pode ser filtro para você se ver mais velho, filtro para você se ver de outro gênero, filtro político, pró-Palestina, filtro de qualquer coisa. Oferece um filtro, todo mundo vai querer colocar o filtro, aqueles filtros bonitinhos, e no filtro tem lá, você aceita que eu acesse todos os seus dados, e tem lá naquelas letrinhas pequenas, fonte 0,3 negativo, né, o tamanho da fonte, 500 páginas ali do termo de consentimento, você consente, e aí com aqueles dados eles passaram a experimentar essa predição de comportamento, não para a prática de consumo, mas na campanha eleitoral. E aí um dos exemplos é a campanha do Trump, mas eles também fizeram isso na Ucrânia, fizeram isso na Hungria, fizeram isso na Índia, fizeram isso... tem suspeita de que talvez testaram isso já no golpe, quando o Evo Morales cai lá na Bolívia, e vem experimentando isso, Nepal. E, bom, aí os exemplos são o Brexit. Talvez o melhor exemplo, obrigado, é do Brexit, né? Então, o que eu quero dizer aqui? É que os dados... como é possível influenciar o comportamento das pessoas? Eu preciso de dados sobre elas. Então, o dado passa a ser um ativo econômico caríssimo no mercado e vendável. A primeira pessoa que foi processada na Lei Geral de Proteção de Dados foi o dono de uma empresa que capturava dados das pessoas para revender esses dados na campanha eleitoral. Eu preciso de dados. Se eu preciso de dados, então agora a pergunta arquitetônica para quem desenha as redes sociais, as plataformas, não é mais o que eu faço com os dados, é como que eu consigo capturar dados, porque quanto mais dados eu tenho das pessoas, pelo menos essa é a crença, mais eu consigo influenciar o comportamento delas. Então tudo passa a ser alterado. Então o desenho da Google passa a ser alterado, o desenho do Facebook, aí se cria a notificação, cria o scroll infinito, né, a barra de rolagem, começa a se alterar a cor, a posição dos botões, para a gente ficar cada vez mais tempo nas redes, porque quanto mais tempo nas redes, mais dados é possível extrair da gente.
Então, para a gente que trabalha com isso, a acusação, a denúncia que o Felca faz não era novidade, né? Quando ele fala assim, ó, o pedófilo ele treina o Facebook para poder trazer sua pedofilia. Ele vai clicando em crianças dançando, o algoritmo entende que é esse conteúdo que ele gosta. A gente faz isso, todo mundo faz isso com conteúdos políticos. Se eu posto só coisa da Palestina, se eu só vejo coisa da Palestina ou antirracista, ele começa a me dar só coisa antirracista. Então, porque ele percebe que isso me deixa mais tempo ali e ele captura mais dados, né? Então, porque o dado ele serve para influenciar comportamento e ele serve para treinar modelos de inteligência artificial. A gente só tem a inteligência artificial agora bombando, ela está sendo estudada desde a década de 60. Ela só chega onde chegou hoje porque a gente produziu uma quantidade absurda de dados que estão disponíveis na internet e que esses dados, tudo, né, o nosso comportamento, mas o que a gente publica, o que a gente posta, as nossas fotos, tudo isso passa a ser matéria-prima para treinar modelo de inteligência artificial. Então não existe hoje tecnologia digital sem coleta de dados. O dado passa a ser um problema. Passa a ser passa a ser necessário buscar dados a qualquer custo, mesmo que o acesso a eles resulte, por exemplo, em problemas psíquicos. Já se sabe um conjunto de problemas que as redes causam, mas elas são projetadas para ser assim porque é assim que dá lucro. Então tem uma questão capitalista que está colocada aqui, que faz com que elas sejam assim e não de outra forma. Mas, ao mesmo tempo, por isso que a gente chama esse fenômeno de acumulação primitiva de dados, porque tem a ver com Marx, quando ele vai falar do começo do capitalismo, ele fala da acumulação primitiva de capital. A expropriação de terra, a expropriação do saber coletivo, a expropriação dos meios de vida para converter em mercadoria é o que o Marx chama de acumulação primitiva. O que a gente está vendo agora são novas formas de expropriação. Então, o meu fiofó, que era só para eu mostrar para quem eu gosto, ele passa a ser uma mercadoria, que agora eu posto ali, ele vai render like, e para a rede ele é um conteúdo que deixa mais gente, se as pessoas se interessarem no meu fiofó, pode não ser o caso. Mas ele passa a ser um conteúdo que mobiliza pessoas. Então, o design, todo o convite é para que a gente poste coisas que atraiam pessoas. Num primeiro momento, não importa de quem é o fiofó, não importa qual é a ideia. Eu posso postar conteúdo nazista, posso postar conteúdo anarquista, conteúdo pedófilo, conteúdo espírita, conteúdo... Não importa. O que importa é mobilizar conteúdos que deixam as pessoas cada vez mais tempo ali acessando para poder extrair cada vez mais dados dela. De certa forma, todos nós passamos a ser agente das redes sociais, fazendo esse trabalho do capital, atraindo pessoas para ficar mais tempo ali, para acessar o nosso conteúdo crítico, político ou o nosso fiofó. Que o nosso fiofó também é político, né? Então, a gente chama esse processo de acumulação primitiva de dados, porque ele pega algo que não é mercadoria e converte em mercadoria. Tudo vira mercadoria e passa a ser mensurado a partir dessa lógica, ainda que esse processo seja nocivo, né? Tem vários livros falando disso, eu coloquei alguns aqui, mas eu queria dar o exemplo da Serra Pelada para falar disso, porque não sei se vocês lembram da Serra Pelada, quem é mais novo, mas a Serra Pelada, antes de descobrirem que tinha ouro na Serra Pelada, a Serra Pelada era uma serra. Para o azar das várias formas de vida que conviviam ali, e em alguns anos toda aquela terra foi... não foi só pelada, né? O nome Serra Pelada é um nome até que não dá conta do dano ambiental causado ali por conta do ouro. Porque ela não foi só pelada, porque pelada você tira o cabelo, né? Você tira o pelo. Ela foi escalpelada, porque não tiraram só a vegetação que estava ali. Escalpelaram a terra e envenenaram de mercúrio para ter ouro, e em algum tempo aquilo ali era um grande terreno estéril e todas as formas de vida ali foram mortas. De certa forma, nós estamos vivendo esse momento com as tecnologias digitais, esse momento que a gente chama de vigilantismo, esse momento onde tudo passa a ser convertido em mercadoria e toda a cidade, toda a sociedade, toda a interação passa a ser organizada para capturar dados. Então, desde do design do Instagram, do Facebook, do TikTok, até as câmeras espalhadas por Brasília, por São Paulo, por Recife ou qualquer outro lugar do Brasil, passam a capturar dados de interação das pessoas para poder utilizar esses dados como matéria-prima para treinar modelos de inteligência artificial ou para aumentar o controle sobre as pessoas, né? Por isso a ideia do primitivo aqui. E um terceiro elemento que eu queria trazer para
eu abrir aqui, parar de falar que eu já estourei meu tempo, é o que o Tarcísio chama de racismo algorítmico. E que a gente vem olhando para o racismo algorítmico porque ele está na base, ele organiza a porra toda. Ele organiza, ele estrutura, ele é parte desse processo anterior que eu acabei de trazer. Primeiro porque essa concentração de poder impede que a tecnologia seja produzida por diversas mãos ou que ela contemple diversas necessidades. Então, a própria natureza econômica do colonialismo digital já concentra o poder e impede que a tecnologia satisfaça diferentes necessidades regionais, linguísticas, culturais, religiosas, mas também raciais, né? Então, não vou entrar aqui, porque eu já estourei, mas só para vocês... Acho que vocês sabem, né, que as câmeras de reconhecimento facial falham mais para rostos negros. A notícia que a gente precisa saber é que não é só as câmeras de reconhecimento facial. É qualquer tecnologia automatizada. Desde o oxímetro, que mede a saturação de oxigênio no sangue, até, por exemplo, programas de inteligência artificial usado no sistema jurídico, por exemplo, que para automatizar decisões de liberdade condicional nos Estados Unidos, e esses programas recomendavam que pessoas brancas tivessem liberdade e recomendavam que pessoas negras continuassem encarceradas. Modelos de inteligência artificial utilizados na saúde para automatizar a fila de doação de órgãos, colocava pessoas brancas menos graves na frente de pessoas negras mais graves. Ou outros programas recomendavam mais atenção à saúde para pessoas brancas e menos atenção à saúde para pessoas negras. Aonde a gente tem estudado a introdução de processos algorítmicos automatizados, em especial inteligência artificial, o que a gente vê é que eles ampliam, eles pegam o racismo, o machismo, que já está na sociedade, e ampliam. Só para dar um exemplo de gênero, no Japão, uma empresa usou uma inteligência artificial para filtrar currículos numa grande multinacional japonesa. E o que a inteligência artificial fez? Recomendou mais currículo de homens do que de mulheres. E aí, quando foram fazer uma auditoria para entender o porquê, entenderam que o programa utilizava o histórico de contratações anteriores, que era mais de homens, para cargos de poder, e ele entendia, portanto, que homens seriam mais aptos a cargos mais importantes e só recomendavam homens. Então, o design... Vejam, o que eu queria insistir aqui é que o problema da tecnologia digital não é só o acesso, porque tem um problema de acesso. Todas as pesquisas mostram que a população negra acessa menos celular, menos internet, está nos lugares com pior sinal, com menos dispositivo, com menos equipamento, mas ainda que a população negra acessasse igualmente, o que a gente acessa é uma tecnologia criada para os brancos, tendo os brancos como parâmetro de humanidade. Por que a tecnologia de reconhecimento facial falha mais para o rosto negro? Porque ela tem o rosto branco como parâmetro do que é um rosto. Então, mesmo que a gente acessasse igual, a gente acessa uma tecnologia que não nos contemplou no seu design tecnológico, no seu design algorítmico. Então, não é só o reconhecimento facial, há um conjunto de assustadores exemplos na área jurídica, na área da saúde, na área da educação, na área da comunicação, que reproduz o racismo algorítmico. Diante disso, a gente queria pensar algumas questões, para pensar junto com vocês sobre o que a gente faz, né? Eu tenho proposto, junto com o Walter, uma perspectiva hacker fanoniana em diálogo com o movimento hacker ativista, que é um movimento importante, mas que a gente acha que também falhou ao olhar para a questão racial na sua estruturação, né? Então é nesse encontro que a gente propõe o Fanon, porque o Fanon discutia tecnologia, não dá tempo aqui, mas eu queria ler para vocês essa frase aqui da Lélia Gonzalez, para eu terminar. Aliás, antes, né, queria ler a frase dos Racionais, né, quando ele disse: nunca tive bicicleta e videogame, agora eu quero um mundo igual ao Cidadão Kane. Essa frase é muito interessante, porque, em geral, o debate racial nos aprisiona no rótulo racial. Parece que a gente só é possível de discutir coisas quando tem o racial no rótulo. Só que tem o processo, todo o desenvolvimento tecnológico hoje não tem o racial no rótulo, mas é ele que tem mais vulnerabilizado a população negra. Então, talvez o desafio seja a gente querer interferir não só nos debates raciais, mas nos debates sobre qualquer coisa que estiver sendo discutida na sociedade, porque elas têm nos prejudicado, né? E a Lélia estava atenta a isso, né? Ela, olhando lá antes dos anos 2000, década de 90, ela vai falar: não estamos aqui falando do passado, porque o passado é importante. A Lélia, vocês sabem que para a Lélia falar do passado, tanto do racismo
quanto da presença negra, da cultura negra, do português, é fundamental para pensar o futuro. Mas ela diz, não basta só pensar o passado. Não estamos aqui falando de passado, de glórias e derrotas, mas como é que estamos nos colocando em termos de perspectiva de futuro. Beleza, tem uma frase que eu amo, nosso futuro é ancestral, mas que ancestral é esse? Qual é o nosso projeto de futuro nesse momento em que as tecnologias estão mudando tudo, toda a regra do jogo? E aí ela fala lá nos 90, os anos 2000 estão aí, o mundo se automatiza cada vez mais. E nós? Temos que nos voltar para dentro dos quilombos. O futuro não existe quilombo sem voltar. Temos que voltar para dentro dos quilombos e nos organizarmos melhor no sentido de dar um instrumental para esses que vão chegar e vão continuar nosso trabalho. Veja que isso é muito sério em termos de nossa comunidade. Essa ausência de instrumental que lhe possibilite se colocar em pé de igualdade com as populações não negras, que têm um acesso extraordinário à informação. A gente está fora dos debates sobre esses temas que eu estou trazendo aqui, que o Tarcísio vai falar, que a Gisele trouxe. Você percebe isso nas pequenas coisas, como esses videogames da vida, que lá não estava acessível na década de 90 para a população negra, né? As nossas crianças nem sabem o que é isso. Hoje, todo mundo usa a inteligência artificial, mas a gente não sabe como funciona e não participa do debate sobre os rumos desse processo. É nesse sentido que a gente também queria propor uma agenda, né? Eu queria trazer aqui, coloquei uma foto, esse mano que está aqui atrás é o TC, que é lá da Casa de Cultura Tainã, que é um doido hacker ativista, um hacker preto, que distribui baobá, ele planta baobá, né? Ele está pensando no futuro. Um cara que planta baobá é que ele está pensando no futuro. Mas para ele o futuro passa por construir hoje novas relações com a tecnologia. Passa por construir, para a gente ter projetos que incluam a tecnologia na nossa luta, né? É isso que eles estão fazendo lá na Casa de Cultura Tainã. Eles tinham toda uma rede que circulava os quilombos, as comunidades indígenas, né? Então, a pergunta que eu queria fazer é, se a tecnologia digital está alterando toda a sociedade e tem colocado o debate, por exemplo, da soberania, agora que tem o Trump, agora que as Big Techs foram utilizadas com fake news lá no 8 de janeiro, até está todo mundo falando de tecnologia digital, de soberania. Mas qual é o nosso projeto? Será que a discussão de soberania que está sendo discutida está incluindo o antirracismo como pauta? Está considerando as populações ribeirinhas, as populações quilombolas? Tem projeto brasileiro de incentivo à implantação de data centers aqui no Brasil. Mas esses data centers vão secar a água de quem? Porque você precisa de milhões de litros de água, você precisa de muitos quilowatts de energia para fazer um data center funcionar. Quem serão as populações mais prejudicadas? Será que as populações mais prejudicadas pelos data centers estão sendo chamadas para conversar sobre o Plano Nacional de Inteligência Artificial que está sendo discutido? Será que estão sendo chamadas para discutir esse nome, soberania, que de repente voltou para o centro? Que soberania é essa, se ela não nos incluir no debate, né? E aí eu acho que tem alguns temas que são importantes a gente saber que tem, e lutar para poder se inserir neles, né? Existe todo um movimento, e inclusive tem algumas pessoas aqui que são desse movimento, né? De regulação das plataformas e de regulação da inteligência artificial. A primeira pergunta que a gente tem que fazer é: quem são as pessoas negras que estão acompanhando esse processo? Qual é o lugar das lideranças negras, quilombolas, indígenas, ribeirinhas, no debate sobre regulação? Porque se o debate da regulação não contemplar a nossa necessidade, o risco é de ser um novo data center que vai secar os rios que alimentam a população indígena e quilombola, num projeto de desenvolvimento que é feito contra nós, em nosso nome. Então, esse é um ponto que a gente precisa colocar. Onde está a presença negra nos termos da regulação? Será que ela pensou o racismo algorítmico? Será que ela está pensando acesso à tecnologia? Ao mesmo tempo, há um movimento muito grande que vem se desenvolvendo sobre proteção de dados, que a gente gosta, né, de um manifesto cypherpunk que propõe tem toda uma ideologia sobre os dados. Por que o dado dos nudes que eu troquei são privados, mas eu tenho direito a esses dados. Eu tenho direito a que os meus dados sejam protegidos. Eu tenho direito que as minhas informações sejam protegidas, mas, ao mesmo tempo, eu quero e exijo que as plataformas sejam transparentes em relação a qual critério ela usa quando derruba o perfil do Jefferson Tenório, por exemplo, quando derruba o perfil do Jones Manuel, quando derruba o perfil de lideranças negras. Qual o critério que ela adota? Ela não explica.
tudo que a gente faz, as Big Tech sabem. Se alguém traiu alguém aqui, a Big Tech sabe. Se alguém fez algo que se arrepende, a Big Tech sabe. Mas a gente não sabe, politicamente, quais são os critérios que ela usa. Então, há um movimento nesse sentido. É necessário que nós, população negra, movimento negro, sejamos parte desse debate, porque ele tem acontecido muitas vezes sem a gente. Ao mesmo tempo, é necessário construir um movimento de transformação digital que tenha a nossa cara, que se organize em português, ou que seja afropindorâmico, né? Que as tecnologias tenham as nossas necessidades incorporadas. Para isso, a gente precisa fazer parte desse debate. Então, eu peço desculpa por ter estourado muito o tempo, mas queria dizer que há muito tempo essa conversa precisava ser feita no sentido de a gente pensar o que a gente faz agora, juntos, porque tem gente aqui muito importante de vários movimentos. Como que a gente vai fazer para interferir nesse debate que já está interferindo nas nossas pautas, na nossa vida, nas nossas formas de fazer política, né? Quais são as nossas tarefas? Acho que esse é o debate que a gente pode fazer. É isso, paro por aqui. Antes de passar para o Tarcísio, eu queria só, antes de passar, fazer um comentário sobre isso. O Douglas, né, o Douglas Belchior, uma vez ele falou uma coisa que eu acho uma frase que me marca muito, assim. Ele disse assim, num evento, ele disse assim, sobre outras pessoas que estavam num processo de disputa ali, acho que uma disputa eleitoral. E aí ele disse assim, se acabar a internet hoje, onde que a gente encontra essas pessoas, né? Porque a gente, né, quem estava ali, aquele grupo que estava ali, a gente sabia onde encontrar, ia encontrar, sei lá, a gente pode encontrar aqui, né? Pode encontrar nas sedes, nos núcleos da Uniafro, espalhadas pelo Brasil, mas que tinha uma série de pessoas que emergiam como possíveis representantes naquele momento que, se acabasse a internet, você não saberia onde encontrar. E eu me lembro que, até um pouco antes de 2013, né, eu me lembro de ter essa conversa, uma das primeiras vezes em que eu sentia assim, que a esfera pública era transferida, né, para as redes sociais. E eu ficava me perguntando, para mim era muito evidente que quem estava ali ocupando aquela esfera pública, né, que de certa forma ali estava sendo esvaziada das ruas, e que hoje a gente vê isso mais intensamente, certamente não era uma empregada doméstica que passava o dia com a mão ocupada fazendo outra coisa, um gari que estava... E acho que isso se agravou bastante, né? E em comunicação, eu estudei comunicação, o meio, a mensagem, parecia que essa fragmentação ia produzir uma distribuição, né? Mas, na verdade, eu acho que, e aí conectando com isso que você disse, acho que eu tenho estudado isso, e aí, para minha tese, eu estou pensando no sentido do antiquilombismo, né? Na sociedade atual. Então, de certa forma, eu vejo que... E você falou muito do Xvideo e tal. Eu sempre penso para mim, o meu Tinder me escutou. Porque eu comecei a denunciar ele. Eu ficava na rua e falava assim, cara, eu tenho certeza que ele está me oferecendo pessoas com tal... Porque eu falava um nome, começava a aparecer todo mundo com aquele nome no negócio. Eu percebia que ele me mandava para mim nomes que eram nomes sensíveis para mim. E como foi meio trágica a minha entrada nisso, eu prestava muita atenção. E agora eu acho que ele ouviu e ele parou de fazer. E eu sinto que isso tem a ver com um processo, também um exercício desses algoritmos de um anti-aquilombamento que eu tenho buscado e que ele, de alguma forma, compreende, meus algoritmos compreendem que não, é melhor não. Né? Enfim. Então, acho que eu queria passar para o... Só para completar, acho que isso tem a gente, para enfatizar, né, que marcar bem forte, que eu acho que o que você está trazendo é que o capitalismo, essa é a etapa do capitalismo em que os dados é a matéria-prima, talvez uma das matérias-primas, é a matéria-prima mais importante junto ali dos minérios que viabilizam isso. Esses minérios são extraídos numa lógica que reproduz as lógicas globais de racismo ambiental, que escolhe países que foram vítimas da escravidão, foram vítimas da colonização, para extrair isso, né, de maneira
e que concentra a riqueza lá. E acho que é importante a gente desnaturalizar esse processo da gente fornecer essa riqueza que são os nossos dados, né? Para a gente não sair desesperado, né? De como o que está sendo discutido em termos de processo legal, de regulamentação que a gente pode se envolver aí para queimar os pneus virtuais, se for o caso. Não, eu acho que essa perspectiva é muito importante mesmo, Gisele. Queria primeiro agradecer, né, a oportunidade incrível de poder fazer esse diálogo aqui no Hub Peregum. Primeiro, agradecer a todo mundo que está aqui, né, que esse programa está começando hoje, né, e sairão vários encontros como esse, então é muito bom ver a casa cheia, né, para celebrar a dádiva que é ver a Peregum organizando isso para nós, né, e construindo esse lugar para que a gente possa, né, se conectar nas forças e nos desafios que Brasília representa, né? E isso me toca bastante, né? Porque nesse ponto, por exemplo, de incidência política, advocacia é algo relativamente novo para mim, né? Fazer a militância, pesquisa antirracista em outras áreas, né? E é muito importante ver esse aquilombamento aqui. Mandar um salve também, né, para todo mundo, né, as organizações que estão aqui, né, em especial o pessoal da Rede Negra em Tecnologia e Direitos, que é uma rede informal de especialistas, né, de várias organizações que tentam se conectar um pouquinho, né? Estou vendo várias caras aqui. Se eu não conseguir ver alguém, é porque minha visão já não é das melhores, né? Mas já fica o salve para o Pedro, para o Tiago, para a Glenda, para o Gustavo aqui. Então, é um desafio, né, falar depois do professor Davidson sobre esse tema, mas eu queria trazer aqui alguns exemplos para fazer a gente pensar, ver alguns caminhos e sentir raiva também, porque um pouco de raiva, ou muita raiva em alguns momentos, quando bem direcionada, né, é muito importante, né? Então, enfim, uma palavra que já virou quase Creative Commons, ou ditado público, eu peço perdão que eu não lembro qual foi o ativista que mencionou, né? Mas aquela ideia, né, de defender a alegria e organizar a raiva. E é isso que a gente faz aqui, e tem muita coisa que a gente pode gerar raiva na gente nessa temática. E essa vulgaridade hoje, né, que a gente vê com a ofensiva imperialista explícita e vulgar, é só mais uma etapa, não é algo novo. Com o Trump morrendo, sendo impeachmentado ou saindo na próxima eleição, que provavelmente é algo que eles não vão fazer, e não estou vendo os democratas tomando ações, né, enérgicas, né, porque há pouca diferença, vamos ser sinceros, a coisa não vai mudar. A coisa não vai mudar. O imperialismo estadunidense e essa relação com as Big Tech é muito forte e jorra dinheiro, inclusive na sociedade civil, para atrasar os debates sobre isso que a gente está fazendo aqui. Então, a gente precisa tomar ações enérgicas e discutir, né, esses conceitos, esses fatos, esses dados e até esses termos, né, que, em alguns momentos, podem ser operacionalizados no que a gente constrói em termos de reações. E aqui eu estou incumbido, né, de fazer um debate sobre racismo algorítmico, que é esse termo que eu tive a oportunidade, infelizmente, né, de popularizar um pouco, porque o ideal seria que a gente não visse tantos casos e tanta vulgaridade, né, que pode ser encaixada nesse termo de racismo algorítmico, né, tanto desrespeito a direitos fundamentais, tanto de respeito à humanidade das pessoas, mas, infelizmente, os casos existem aos borbotões. Mas o que é racismo algorítmico, né, que está relacionado à questão de algoritmos e inteligência artificial? O professor Davidson já fez uma definição, né, sobre o que é inteligência artificial, não vou ser redundante, mas eu queria trazer aqui um aspecto importante, já relacionado ao ponto de consensos, influência política ou influência tecnocientífica, né, sobre os consensos que a gente pode lutar por, que são as definições que regem políticas públicas. A OCDE, né, que é a Organização de Desenvolvimento Econômico, né, que nasceu na Europa, e hoje é basicamente o interesse da Europa, Estados Unidos e Japão, né, e alguns satélites ali, né, importantes para esse centro do poder, influencia a própria noção técnica, né, do que são novas tecnologias, do que é desejável para o futuro, do que é desejável para o desenvolvimento econômico.
Então, eu queria trazer aqui também essa definição da OCDE sobre o que é inteligência artificial. Porque a própria definição é objeto de disputas. Por exemplo, nessa primeira frase aí que eu tenho no slide, é a definição atual, né, que seria um sistema de IA, um sistema de inteligência artificial, é um sistema baseado em máquinas que pode, para um determinado conjunto de objetivos definidos por humanos, fazer previsões, recomendações ou decisões que influenciam ambientes reais ou virtuais. Ou seja, sistemas, né, baseados em máquinas, que a partir de dados, e objetivos definidos por humanos. Eu negritei aí em azul, porque essa partezinha não estava na primeira definição da OCDE. Isso foi uma disputa de pesquisadores, da sociedade civil, em vários espaços do mundo, para relembrar, olha, se a gente vai dar uma definição de IA, a gente não pode esquecer que são objetivos definidos por humanos. Quando o Davidson menciona, né, como os sistemas algorítmicos de recomendação de conteúdo, como o do YouTube, por exemplo, promovem o extremismo por um X ou Y motivo, são objetivos definidos por humanos. Não importa até que ponto os desenvolvedores do YouTube, os engenheiros do YouTube definiram, olha, a gente vai modificar essas categorias, essa aproximação dos vetores de dados para aumentar a transfobia. Não importa isso, mas isso é possível que aconteça, a gente não tem dados sobre isso. O que importa, no final das contas, é a relação entre impactos e quem está ganhando. O YouTube gera visualizações, gera receita, às expensas de grupos minorizados que sofrem o impacto, sofrem os danos, sofrem as violências. Crianças, vítimas de pedófilos, pessoas trans, grupos racializados. Então, isso é muito importante de discutir, porque quando a gente pensa em inteligência artificial, a gente pensa que é algo muito complexo, que fazer auditoria algorítmica é algo da computação. Não é. Isso é uma disputa política muito importante. A gente está falando de sistemas de IA que envolvem objetivos e que são implementados, na maior parte dos casos, né, quando são de escala e de big tech, por grandes empresas que compram influenciadores, compram experts, compram legisladores, para fingir que a questão é uma questão de código. Não é. Se está dando um impacto e alguém está ganhando com isso, aí está o problema. Então, há muitas disputas, é muito importante a gente se apropriar e não ter dúvida em nenhum momento de que nós, enquanto cidadãos, enquanto seres humanos, podemos falar sobre a IA. Então, eu trago essa definição para relembrar disso. Há várias definições diferentes da IA, cada linha teórica, disciplina vai ter diferentes, mas, no final das contas, uma definição muito importante que a gente deve ver e disputar são as que entram em políticas públicas, as que vão entrar ou não no projeto de lei, que vão entrar no Plano Brasileiro de Inteligência Artificial ou não, e assim por diante. A segunda parte dessa definição da OCDE é que um sistema de IA faz isso usando insumos de máquina ou humanos para perceber ambientes reais ou virtuais, abstrair tais percepções em modelos por meio de análise automatizada e usar a inferência do modelo para formular opções de informação ou ação. E aqui tem a questão da agência. Às vezes, essas opções de informação-ação são construídas na ideia de escala de automatização, que o sistema está azeitado para aqueles objetivos e ele vai tomando as ações para otimizar um determinado tipo de métrica que não tem nada a ver com o seu bem-estar. Então, voltando ao exemplo de moderação de conteúdo, que é muito bom, né, porque a Alphabet e Google, o YouTube, né, é um dos piores grupos da contemporaneidade, é um ótimo exemplo, porque um sistema de recomendação de conteúdo faz tudo isso e toma as ações, que vai mostrar esse conteúdo para uma pessoa. Ao mesmo tempo, vai construir um perfil psicodemográfico e de consumo seu para oferecer a um anunciante, que no caso do YouTube, por exemplo, possivelmente é o Brasil Paralelo, que é um dos principais financiadores do YouTube hoje, eu acho que é o maior anunciante, o que é simplesmente um absurdo se a gente pensar na esfera pública. Então, nesse sentido, essas disputas são muito importantes e a gente deve pensar e disputar politicamente quem fala sobre a IA, quais são os conceitos que entram e o que é desejável ou não. Inclusive, para disputar a possibilidade de recusa. E, às vezes, essa possibilidade de avaliação, de crítica ou de recusa é rejeitada por alguns atores que vão dizer você está sendo contra a inovação, você está sendo ludista, que é um xingamento que cada vez eu gosto mais, porque os ludistas eram foda pra caralho, leiam a história dos ludistas. Mas, às vezes, a argumentação, a gente ainda está entendendo a IA,
Vamos fazer um estudo sobre impactos com o dinheiro da Meta para descobrir o que é que a gente pode fazer. Oh, meu Deus! E essa é uma estratégia que é utilizada com universidades, grupos de pesquisa, sociedade civil, para empurrar o problema e desinformar. E aí eu acho que o conceito de epistemologia da ignorância, do Charles Mills e similares, né, de outras pessoas, e a Sueli Carneiro utiliza, né, inclusive influenciada pelo Charles Mills, né, na noção de epistemicídio, está envolvida nisso. E é nesse sentido, uma recomendação que eu trago para vocês e convido quem tiver interesse a acessar o site do nosso projeto desvelar.org, são os repositórios de danos de sistemas algorítmicos. São muitos danos, literalmente, registrados. E lembrando, né, um dano que chegou para ser registrado é porque passou de um determinado limiar e a pessoa teve a paciência e a força de registrar aquele dano. Então, por exemplo, no caso da Gisele, que foi desrespeitada, né, ali no espaço do condomínio dela, que identificou as diversas empresas, né, que não estavam respeitando até LGPD, que já é lei, né? É um exemplo que foi registrado. Mas quantos não são registrados? Quanto as pessoas deixam para lá, porque é só mais uma infração, só mais um problema na nossa vida, que já temos tantos, né? Então, no site desvelar.org, a gente tem um repositório de danos, mas eu gosto de enfatizar que há vários outros tipos de atores, pesquisadores, desenvolvedores, startupeiros e a própria OCDE que tem um repositório, né? Então, quando alguma empresa de Big Tech fala, olha, eu não sei o que está acontecendo, vamos entender, a gente é contra a regulação porque é algo muito novo, vamos debater, vamos discutir, venham fazer um fórum multissetorial comigo e com um lobista aqui, a estagiária do HellGov da Meta, para a gente discutir como que a gente vai combater o racismo na Meta. A gente já passou disso há muitos anos, né? Talvez isso faria sentido em 2007. Então, a gente precisa rejeitar isso e temos evidências, e aqui tem 5 exemplos, né? Lá no site da desvelar.org, além do nosso mapeamento, a gente tem o link para os outros mapeamentos. E, em todas as categorias possíveis, a gente tem visto esses danos, porque, como o professor Davidson mostrou, é um tipo de colonialismo que tenta engolir e dominar, colonizar todos os aspectos da nossa vida. Os nossos afetos, os nossos tesões, as nossas sexualidades, os nossos carinhos, o nosso pulso, literalmente tudo. Então, nesse sentido, infelizmente, é possível ver esses danos em várias categorias. E aí eu não vou detalhar tanto essas categorias, né? Nem a própria definição de racismo algorítmico, né? Que acho que está bem clara, né? Que não é questão de que a tecnologia é racista, mas a algoritmização do racismo. Esse é um fenômeno que, há mais de 20 anos, né, ativistas, sobretudo ativistas negras, vinculadas, né, ao feminismo negro, denunciam, inclusive com outros termos, mas desde 2016, esse termo racismo algorítmico começou a crescer dessa forma, né, racismo algorítmico por si só, dessa lógica, né, que não é a questão de uma tecnologia específica, mas é a algoritmização do racismo. Então, quando a gente pensa um iFood que está explorando e erodindo as relações de trabalho, aqui a gente está falando de algoritmização de relações sociais e econômicas que colocam grupos já vulnerabilizados em uma maior vulnerabilidade, erode conceitos de... e até a valorização da relação trabalhista, até a valorização da cadeira de trabalho, né? E está envolvido nisso. E há também casos pontuais dentro desse ecossistema, como, por exemplo, os aplicativos da própria iFood são construídos de uma forma cagada, que vão prejudicar, sobretudo, pessoas negras, como a gente tem casos já na jurisprudência. Inclusive, aqui em Brasília, tem um caso muito interessante, recente, sobre isso. E aí, uma grande mudança na última década foi que essa ideia de aprendizado de máquina, aprendizado profundo, deep learning, ganhou espaço e vazão porque tem muitos dados e tem muito roubo. Então, nesse sentido, a gente tem várias características, né, do racismo algorítmico que eu queria destacar algumas que são muito importantes, né? Sobretudo nesse espaço aqui, como, por exemplo, a ideia de disparidades interseccionais, né, vinculando com a ideia de interseccionalidade. E aqui, na interseccionalidade, né, não dessa perspectiva estadunidense, né, porque pesquisadoras negras já mostraram, né, que essa relação complexa de raça, gênero e outras variáveis é algo muito mais elaborado no Brasil há muito mais tempo, né?
Então, a Emanuele Góes, por exemplo, tem um artigo maravilhoso sobre isso. Mas, devido ao acesso a recursos e o acesso ao poder, que está muito longe de ser um acesso ao poder de fato, mas um acesso maior do que o nosso, desenvolvedoras negras dos Estados Unidos descobriram coisas muito relevantes, como, por exemplo, que o Davidson demonstrou, né, que os sistemas de reconhecimento facial falham muito mais com pessoas negras e ainda mais com mulheres negras. Eu gosto de enfatizar muito esse caso, não só pela disparidade, mas como que esse caso aconteceu. Talvez alguns conheçam, porque esse caso tem um TED famoso, um vídeo famoso, tem aquele documentário na Netflix chamado... Quer dizer, não é na Netflix, né? Não foi a Netflix que produziu, mas eles compraram para exibir, foi uma outra produtora, que é o documentário Coded Bias. Quem aqui assistiu? Se puder levantar a mão, só para entender. Um número bom. Eu gosto muito da gente relembrar esse dado, que foram 5 pesquisadoras. A Joy Bolonwini, que é a estrela, né, do documentário, a Trinity Gebdu, que vai aparecer um pouquinho ali para frente, a Débora Raji, uma quarta pesquisadora, que eu peço desculpa a quem for, que é uma pesquisadora da dermatologia, e o Ethan Zuckerman, eu acho, que era o orientador da Joy Bolonwini no doutorado dela. Ou seja, 5 pesquisadoras, sendo um orientador, uma de dermatologia, que deu uma consultoria talvez, ou seja, no final das contas, 3 mulheres negras, que, apesar de muito talentosas, eram apenas 3 mulheres negras, que descobriram que o sistema da Face++, que é uma startup gigantesca da China, da IBM, que é essa IBM, né, que está enfiada na USP, mandando e remandando na USP, a Microsoft, erravam muito mais desse modo. 3 mulheres negras fizeram uma análise de uma tecnologia que já estava no ar, impactando milhões de produtos que empresas que hoje são trilionárias não fizeram. Isso não é acidental. Isso não é por acaso. E a gente precisa se escandalizar com isso. Como a gente pode confiar numa empresa como a Microsoft, que, entre os outros milhões de problemas e milhões de históricos, a IBM, né, com papel no nazismo, com papel no genocídio, no apartheid e no genocídio israelense, como que a gente pode confiar nessas empresas? E essa disparidade é absurda. E essa disparidade acontece em vários outros espaços. Aqui é um dado muito relevante, né, que, pelo menos, várias pesquisas estão demonstrando que, globalmente, mulheres não estão caindo nesse caô da inteligência artificial ser necessária para tudo. O nível de confiança das mulheres, de modo geral, é muito menor do que dos homens, em várias categorias, sobretudo nas pessoas com alguma expertise nessa área. Isso significa muito quando a gente pensa em violências sexuais, deepfake, etc. Mas há disparidades também desse tipo. Essa turma aí é a turma de experts que elaborou o PL 2338 entre 2022 e 2023, a partir de uma seleção, né, de alguns tomadores de decisão e do Rodrigo Pacheco. São 18 experts, 17 são do direito e outro é um cara de ciência da informação ligado à Polícia Federal. Eu queria perguntar se vocês estão vendo falta de algo aí, ou de algum tipo de pessoa, sabe? E aí eu queria enfatizar o quão escandaloso o quanto a gente deveria se escandalizar que 18 experts, ou supostos experts, né, porque nem todos tinham um nível relevante de expertise, em inteligência artificial e direito, acharam isso normal em 2023, não se escandalizaram, né? Houve audiências públicas que tiveram que mostrar o básico, né? Porque no Brasil a Convenção Interamericana, né, contra Racismo já tem aí 3 anos, né, de estabelecida como emenda constitucional e envolve a inclusão de alguns conceitos como discriminação indireta, que para esse campo é muito importante, né? Como que discriminação indireta entrou nesse primeiro projeto de lei? Uma mulher negra, a Lívia Santana de Vaz, e o grupo Juristas Negras mandou uma contribuição escrita, porque ela não foi convidada para a audiência pública. E não estava nessa comissão, e deveria estar, assim como vários outros juristas negras e negros, né? Então, aqui também é um exemplo de racismo algorítmico. Esse grupo aí, essa foto, é uma foto que vai para a história do racismo algorítmico. É importante a gente posicionar isso desse modo. E, mesmo os avanços, né, que alguns ativistas e experts sobre inteligência artificial tentaram imprimir a essa primeira versão do projeto de lei, foram erodidos ao longo do tempo, foram erodidos na comissão entre senadores, que foi capitaneada pelo Marcos Pontes, que foi o ministro bolsonarista da Ciência,
E agora está na Câmara dos Deputados, né? Hoje eu vi uma das últimas audiências públicas, com algumas questões também que eu vou mostrar um pouco para frente, né? E a tendência é que haja mais erosão. E uma erosão bastante vulgar. Uma representante de uma associação de seguradoras recomendou não precisa ter obrigação de relatórios de impacto e deveria tirar o termo discriminação indireta para não complicar muito. Um termo que o movimento negro, há décadas, disputou para entrar como uma emenda constitucional, como é regido pela Constituição, né, porque foi uma convenção que o Brasil foi signatário e passou por todos os ritos, né? Enfim, quem for de constitucional, o RI pode explicar melhor, mas, enfim, tem esse status. Mas o lobby não tem a vergonha de propor coisas literalmente anticonstitucionais. E quem está disputando e mostrando esse absurdo lá? Ninguém. Porque os relatores, a presidente da comissão, não convidaram quase ninguém da sociedade civil, e muito menos pessoas negras. Acho que teve 2 pessoas negras em todas as poucas audiências públicas que houve nessa rodada agora. E aí, sobre a questão da saúde, né, o Davidson mencionou esse caso, que eu queria trazer aqui sobre a importância dos relatórios de impacto algorítmico. Nessa perspectiva, né, legalista, ao menos, né, o mecanismo de relatório de impacto algorítmico é um mecanismo que tem sido disputado internacionalmente para que implementações consideradas de alto risco sejam obrigadas a fazer um relatório de impacto algorítmico aos direitos fundamentais, outros tipos de impactos. E aqui tem várias disputas, né? Quem trabalha com legislativo sabe, né, que o que é o relatório, o que é considerado impacto, o que é considerado impacto algorítmico, quem deve fazer, qual o nível de independência da organização que deve fazer e assim por diante. E eu gosto muito desse caso, infelizmente. É um estudo publicado em 2019 pelo Zid Odermayer e outros pesquisadores que teve a oportunidade de analisar os dados, o modelo e os impactos de sistema de triagem de pacientes nos Estados Unidos, em planos de saúde privados e um plano de saúde ligado ao Medicaid, que é tipo o público, entre aspas, né, nos Estados Unidos. E ele descobriu, fazendo esse cruzamento todo de vários pontos de dados, que pacientes negros com mais doenças crônicas, em uma condição pior, eram jogados para o final da fila em comparação a pacientes brancos com condições melhores, o que é absolutamente escandaloso. Mas, além do dado, que já é um dado muito relevante, há algo subjacente aí que é muito importante a gente olhar, que é o Zid Odermayer teve acesso a uma base de dados para fazer o cruzamento com dados raciais, uma base de dados para ver o histórico e como esses pacientes agiram, né, em termos de saúde nos anos seguintes, a base dos modelos e a base dos dados, e viu que é absolutamente discriminatório por causa de algumas premissas que estão ligadas ao racismo na saúde. Por exemplo, uma das premissas do modelo era se um determinado grupo gastou mais dinheiro com saúde, é porque a condição dele é pior. Olha que loucura. Ou, se determinados pacientes receberam uma nota maior de criticidade, esse determinado grupo tem uma condição pior. E quem dá essa nota? Os profissionais da saúde. É algo muito mais complexo que isso, mas a raiz é isso. Mas qual é o ponto? A gente sabe que há racismo na saúde, nos cuidados médicos, mas o Conselho de Medicina, o Conselho de Anestesiologista, etc., não reconhecem. O próprio livro da Sueli Carneiro, que é a tese dela de 2002, menciona um dos casos, né, de quando uma das pesquisas de saúde pública analisou como mulheres parturientes negras recebiam menos anestesia, menos cuidados. Qual foi a resposta do Conselho de Anestesiologia? Impossível. Não existe nenhum anestesiologista que possa tomar uma adesão racista, né? Então, não há esse reconhecimento. E uma vez que não há esse reconhecimento, a premissa levou em consideração coisas que estão literalmente ligadas, né, a disparidades raciais, e o sistema implementou escala e invisibilidade. Por que invisibilidade? Esse é um caso muito raro de uma auditoria muito minuciosa e transparente, que esses pesquisadores tiveram acesso a todos esses dados. E o que está acontecendo? As empresas não querem liberar acesso a esses dados, e o lobby quer que esse tipo de análise não seja obrigatória. Seria o relatório de impacto. E não por acaso, quando o atual presidente da Câmara dos Deputados definiu quem seria a presidente
da comissão que está avaliando o projeto de lei na Câmara dos Deputados, uma rede de hospitais privados aqui do Brasil teve uma coincidência de montar uma caravana para visitar o Vale do Silício, junto com essa deputada e outros deputados, e ver o Google, como o Google é maravilhoso, como o Vale do Silício é maravilhoso. E como que a gente sabe disso? Pode abrir, inclusive, o Instagram desses deputados, que pareceram influenciadores deslumbrados, né, com o Vale do Silício. Então, a gente tem um problemão nas mãos, né? E esse dado, né, e toda essa prática mostra, e a gente precisa disputar isso, qualquer sistema baseado em aprendizado de máquina que envolva dados pessoais tende a ser discriminatório em várias camadas. A gente precisa de caminhos e procedimentos para que ele não seja discriminatório. E aí a gente chega num grande paradoxo da epistemologia da ignorância da IA hoje. Os procedimentos para fazer com que eles não sejam discriminatórios são custosos, envolvem pessoas, envolvem metodologias, envolvem experts. Talvez um sistema de IA para fazer esse tipo de coisa, que poderia ser feita pelos os chamados experts de domínio, né? Ou seja, as pessoas que conhecem de saúde, que poderiam estar tomando essas decisões, não vai ter um custo-benefício se tudo isso for feito. Então, as grandes empresas, Big Tech, Google, tentam promover desinformação para que isso não seja obrigatório. Porque, se for obrigatório, ou vai se demonstrar que todos são discriminatórios e que isso não vale a pena, ou vai ter um custo-benefício tão grande que não vai valer a pena. Aí, no fundo, o que é que a gente precisa? Do decrescimento e de menos IA, literalmente, porque boa parte desse hype, desse boom, é para acabar com o emprego, é para acabar com a dependência em seres humanos ou diminuir o valor do trabalho dessas pessoas. Há vários relatórios que já estão demonstrando que essa ofensiva da IA generativa, na verdade, só deslocou o trabalho. Por exemplo, revisores estão tendo que utilizar a IA generativa, obrigados, aí passam mais tempo revisando o texto que o sistema gerou e recebem menos do que recebiam antes, porque a empresa está dizendo que o sistema de IA aperfeiçoa o sistema, o que é mentira. Então, a gente está sendo alvo de um dos maiores golpes do capitalismo da história, e a gente precisa rejeitar ele, porque todas essas questões estão ligadas, né, com o racismo e o colonialismo no centro disso. E há vários outros estudos, né, que mostram os problemas, né, dos grandes modelos de linguagem, e aí também estou estourando o tempo, mas queria fazer mais uma indicação, né, ligada a essa ideia de IA generativa, que é a ideia de que existe IA generativa sustentável. Não existe. Hoje, na comissão da Câmara, uma das poucas falas boas foi da pesquisadora Sandra Ávila, da Unicamp, que é maravilhosa, e ela teve a coragem de falar algo que até poucos atores da sociedade civil dizem que é: não existe dataset de IA sustentável. Não existe. E essa ofensiva é uma ofensiva baseada em uma demanda do capital financeiro, que o nosso executivo está utilizando, né, como algo que tem que ser perseguido, e vai ser um tiro no pé, uma política não baseada em dados nem em evidências. Isso há muito tempo acontece. Não é à toa, né, que nos últimos 15 anos, grande parte dessas empresas de tecnologia, por pressão de alguns tipos de organizações, passaram a simular que tem algumas preocupações, né, com questões de discriminação, de impacto social, etc. Uma gota d'água para Google deixar de lado esse verniz foi quando a pesquisadora chamada Trinity Gebru e outra pesquisadora chamada Mitchell, esqueci agora, a Emily Bender, publicaram um artigo, enquanto pesquisadoras da Google, mostrando que os sistemas de linguagem, como o ChatGPT e o Gemini, são papagaios estocásticos, ou seja, gerador de lero-lero. Escrevem bobagem e que gastam muita energia. E esse foi a gota d'água. Ela foi demitida, houve uma campanha de difamação contra ela, mas o Google tenta gerenciar essas questões, jogando trocados em sociedade civil, jogando trocados em universidades e muito dinheiro em escritórios de advocacia e lobistas, né, para fingir que tem feito alguma coisa. E aí os problemas de data centers a gente já sabe, né? Mas agora só para fechar mesmo. Ah, sim, claro. Eu só queria mostrar esse experimento
relacionado a modelos de linguagem, né? Esse é um estudo que foi publicado em 2023 por pesquisadores, né, de ciência de dados e de dermatologia numa revista da Nature. E, basicamente, eles fizeram uma revisão de crenças racistas na medicina, como qual a base genética da raça? Existe uma base genética da raça? A raça é algo real? Como calculo a taxa de filtração glomerular de uma mulher negra? Muitos erraram muito em 2023, o que é um absurdo. Eles estão promovendo desinformação. No ano seguinte, alguns desses pesquisadores foram chamados para alguns workshops da Microsoft, que tem ali uma fatia de dinheiro na OpenAI. Aí, qual era a hipótese? Melhorou? Eles colocaram modelos, né, para que isso não aconteça em 2025? Não. Esse ano a gente está publicando, né, fazendo quando desvelar, né, eu, o Gustavo, que está aqui, e outras pesquisadoras, um estudo com essas mesmas questões em português, incluindo modelos de linguagem brasileiros, como a Amazônia AI e a Maritaca. E o resultado é terrível. Há desinformação racista na saúde, e esses modelos têm se vendido a si próprios como espaços para as pessoas estudarem. Então, para fechar de fato agora, Gisele, eu queria só... A gente pode discutir nas questões de recomendações depois, né? Mas queria trazer aqui um trechinho desse livro, né, Inteligência Artificial Generativa, Discriminação e Impactos Sociais, que está disponível tanto impresso na editora Literarua quanto a versão PDF no site da desvelar.org, que é um trecho do artigo do Gustavo Souza, que está ali, que escreveu sobre integridade informacional e fecha da seguinte forma. E os problemas, né, que esses modelos de IA geram a integridade informacional de forma intencional. Abre aspas, né? É necessário cautela e persistem preocupações. De forma irresponsável, os gurus do solucionismo tecnológico apresentam a IA generativa como solução milagrosa para questões complexas, tal qual a cura do câncer, a preservação da Amazônia e o aquecimento global, a ponto de tentar justificar a demanda crescente por energia. Frente à IA generativa, é essencial estarmos atentos ao que, a partir de agora, é possível nomear de burrice orgânica destrutiva. Aí fica essa indicação da gente chamar agora, né, de BOD, ao invés de IAG. Burrice orgânica destrutiva, APUD, né, Gustavo Souza. Obrigado. Então, eu vou pedir 3 perguntas aqui. Ela que foi a primeira a levantar a mão. Como que a gente vai fazer? Alguém ajuda? Ela aqui, ó. Você fala seu nome. Depois lá. Uhum. Boa noite. Primeiro, parabenizá-los e parabenizar também. Foi incrível, foi muito rico, me senti muito contemplada por tudo. Eu tinha algumas perguntas, mas eu vou encurtar aqui por causa do tempo também. Mas eu já acompanho o Tarcísio, inclusive, fiquei muito animada quando eu vi que você ia estar aqui. Eu sou pesquisadora na área de trabalho escravo contemporâneo e também entregadores por aplicativo, né? Trabalhando nessa perspectiva da falsa abolição, como a Abdias já nos orientava. Enfim, tinha muitas coisas aqui que gostaria de comentar também, mas pensando tudo que os dois, inclusive, falaram, a gente está, quando a gente pensa, inclusive, em trabalho, nessas novas formas de trabalho, a gente sabe, e é sabido também, que quem é mais vulnerabilizado é a juventude negra. E eu compreendo também, a partir da própria Sueli Carneiro, Abdias Nascimento e Lélia Gonzalez, que, enfim, a escravidão contemporânea também, elas são as novas formas, né, de colonização e também da própria continuidade da escravidão, e também modos e dispositivos também de genocídio da própria população negra. E pensando que, enquanto movimento negro também, e aí eu, enfim, também fico muito na tentativa, talvez, até mesmo de enfrentar esses desafios que a gente tem, e a gente compreende também pelo algoritmo, é que a gente não é o dono também, e a gente não toma as redes sociais, infelizmente, né? Porque quando a gente fala de algoritmo, e também está falando de internet, a gente está falando de riqueza, né? E é uma coisa que a população negra ainda não alcançou. E quando a gente pensa esse enfrentamento, eu queria também ouvir um pouco mais de vocês, especialistas. Como que o movimento negro ele pode trabalhar esse enfrentamento ao racismo, né, algoritmo,
Pensando, enfim, como a gente não tem tanto dono da internet, como que a gente vai conseguir trabalhar isso? E a outra pauta também que eu gostaria de entender um pouco mais é a questão da regulamentação. Eu, enquanto pesquisadora, né, de entregadores, eu estou muito mais ligada nesse debate sobre a regulamentação e também compreensão da própria soberania nacional, né, que a gente tem enfrentado e também que atinge crucialmente a população negra quando se pensa nessa vulnerabilidade toda de um contexto internacional e afins. E aí você falou uma coisa muito importante, né? Porque quando a gente está falando sobre regulamentação, a gente não tem um perfil de pessoas negras que estão debatendo. Como que o movimento negro ele pode partir dessa discussão e se é, de fato, o que a gente precisa mesmo debater e abraçar essa pauta para a gente enfrentar esses desafios que, enfim, acumulam principalmente a população negra. Obrigada. Boa noite, meu nome é Guilherme Esteves, eu faço parte dos Jovens Defensores Populares, eu faço parte da turma da Ceilândia e, assim, a minha pergunta vai muito de encontro a de certa forma, uma quebra de expectativa minha, porque eu senti um pouco de falta de vocês falarem mais sobre data centers, né? E aí a gente está aqui num diálogo muito sobre soberania, sobre democracia, sobre regulamentação. E aí a gente vê, assim, contextualizando um pouco, né, a gente tem assim o Donald Trump, né, com as suas imposições e o seu interesse também com o capital do Brasil. E aí entra na questão das terras raras, né, e também na questão de data center, onde que o Brasil hoje, né, questão energética, sofre com uma alta produção, com recorte, né, com os cortes de geração de energia, porque não tem como estar gerando mais, né, do que o consumo. Então aí uma solução é meio que colocada assim pelos Estados Unidos seria, vamos colocar um data center para consumir essa energia e não precisar ficar cortando a geração de energia, né? E aí o Brasil ele vem num momento onde ele começa a se aproveitar desse momento e, né, dessa plataforma de plano soberano. E aí eu queria entender um pouco, é uma pergunta aberta, não vou me direcionar para nenhum lugar, mas eu quero entender a perspectiva de vocês, quanto isso seria benéfico para nós, como cidadãos, como brasileiros, né, como um país, e quais seriam os limites, né? E isso acaba também se dialogando um pouco, essa questão, com a questão da lei de proteção de dados, né? E aí, entrando um pouco na parte de regulamentação, a gente está, né, num momento onde que a gente teve duas grandes medidas provisórias do governo para fortalecer os data centers, uma específica de zonas de processamento de exportação e uma outra que é específica para a criação de data centers, e uma terceira que seria uma regulamentação, né, da recém-criada lei da, da LGPD. Ele mexe na LGPD e naquela lei lá do FELCA que foi aprovada. Então, eu queria ouvir um pouco sobre isso. Legal. E aí, lá atrás, ali, ó. Oi, boa noite. Eu sou Guilherme, eu também faço parte dos Jovens Defensores, projeto. Sou formado em Ciência Política pela UNB. E minha pergunta é mais no sentido de como vocês enxergam o papel da escola, da educação brasileira em meio a toda essa discussão. Então, recentemente a gente teve a aprovação de algumas políticas, né, do governo federal, como a Política Nacional de Educação Digital, a Estratégia Nacional Escolas Conectadas. Então, acho que tentar entender de vocês como a gente pode não só preparar, mas direcionar os estudantes brasileiros da educação básica para o entendimento de todas essas coisas, né? Então, a gente vê que os jovens estão muito nas redes sociais, no TikTok, no ChatGPT. Minha irmã de 8 anos usa o ChatGPT para fazer tarefa da escola. Então, como direcionar a partir do Estado, a partir da educação pública, o entendimento para os nossos jovens, né?
para os jovens da educação básica sobre tudo isso e sobre o uso dessas plataformas e, mais do que isso, o uso político dessas plataformas, tanto dentro desse recorte racial, que na verdade não é um recorte, né, faz parte da política central, mas, enfim, a dinâmica de uso de forma geral dessas plataformas, a dinâmica de política em relação às big techs, quem controla, a gente mexe nas redes sociais, mas não sabe quem está ali por trás, então acho que de forma geral é isso, o papel da escola em termos de política pública, de participação nesse direcionamento da tecnologia. Bora começar. O microfone está voltando. Quer começar? Nossa, pergunta desafiadora. Eu vou tentar não fazer a... Vai pedir para o professor continuar falando. Mas queria agradecer as questões, todas muito relevantes. Sobre data centers e a questão territorial, tem algo que parece simples, né, mas eu acho que diz muito sobre os problemas que a gente enfrenta. Eu recomendo todo mundo abrir o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial e dar lá um Ctrl+F ou Ctrl+L, a depender e fazer a busca pela palavra norte, pela palavra nordeste, e depois fazer uma busca pela palavra OpenAI e ver quantas vezes o Plano Brasileiro de IA menciona OpenAI, são 6, salvo engano. Quantas mencionam norte e nordeste? São 1. Sabe onde? Como espaços onde vão se enfiar data centers. Norte e nordeste não são vistos como formadores de políticas públicas, como expertise, como intelectuais, mas como regiões para enfiar data centers, o que é terrível, a gente está vendo, né, com a ofensiva do TikTok e outras empresas. Nesse sentido, eu acho que os data centers no Brasil, na verdade, no mundo inteiro, deveriam... Eu acho que a gente deveria disputar políticas de avaliar o fim do data center. Não data center para o fim comercial em si, mas quais tipos de usos vão ser feitos pelo data center, quais tipos de empresas e startups vão ter acesso àquilo. A gente não tem, enquanto terra, capacidade de... Cada país tem um Vale do Silício. Então, ou a gente faz, a depender do termo, um decrescimento, ou uma volta a perspectivas de vida mais orgânicas para brasilizar pelo Nego Bispo, por exemplo, porque não é sustentável. E a gente está vendo a ofensiva do fascismo porque o capital sabe que não é sustentável. E o único modo de manter essa falsidade é literalmente controlar corporalmente, militarmente, as populações. Esse autor que o Davidson mencionou, né, que foi um dos formadores desse conceito de colonialismo digital, Michael Quet, que é um pesquisador da África do Sul, o último livro que ele lançou se chama Digital Degrowth, ou Decrescimento Digital. Decrescimento é uma perspectiva que acho que é de um italiano, né, sobre a necessidade que temos de decrescer consumo e produção energética, etc., para ter um futuro. A gente não vai colonizar Marte. A gente vai se matar aqui, enfrentar o fascismo, ou a gente vai decrescer e ter uma relação melhor com a natureza. Isso é algo que a gente está se enganando, mas é isso. A Terra é finita. Essa política de data centers é mais uma etapa global, e não é o problema só do Brasil, não é só o desenvolvimentismo atual, que vai levar a gente para o buraco. Então, talvez seja a solução de vamos ter data center? Vamos. Mas para quê? Para o SUS? Talvez, se for necessário, se a gente vê evidências. Para uma empresa Gabriel de vigilância fazer reconhecimento facial para vender tecnologia super cara e ineficiente para o Eduardo Paes? Eu acho que não deveria. Deve ser para o Google inventar que pavão filhote tem aquele rabo todo colorido, sendo que não tem, e está desinformando as crianças? Não deveria, sabe? A gente tem que fazer escolhas. E aí, como que a gente chega nisso? Aí, nisso, eu acho que a gente tem que ser radical e batalhar por isso. E aí, sobre a questão da escola, né? Desculpa que eu não vou conseguir tocar em todos os pontos pela questão do tempo. Sobre regulação e o que fazer, eu recomendaria. A gente tem que se estruturar enquanto organizações e ocupar os espaços. Lutar agora na regulação de IA para que o CIA tenha representantes do movimento negro, da sociedade civil, porque houve uma desidratação do projeto de lei para tirar a participação social. Lutar pela representação no CGI. O Comitê Gestor da Internet, pela primeira vez, tem 2 conselheiros negros
representando a sociedade civil, entre 4 ou 5, né? Em 25 anos de história. A gente batalhou nisso, né? A gente fez campanha para o Rodolfo Avelino, para a Bianca Kremer, que estão fazendo um ótimo mandato, mas isso é escandaloso. A gente deveria disputar vagas, né, da sociedade civil, do Ministério da Igualdade Racial, nos comitês gestor da internet, na Anatel, a NPD. A NPD vai crescer agora, abriu concurso. Quais são as ações afirmativas para formar esse quadro da NPD? Vamos batalhar por isso também. E aí, finalmente, na questão da educação, né, eu acho que disputar essas ideias, né, projetos de vida, o que é uma educação crítica, porque fundações privadas, né, seja fundações relacionadas às Big Tech, Fundação Lehman e afins, estão botando uma dinheirama para normalizar chatbots, normalizar professor, tutor e IA, para acabar com a educação básica. A gente precisa defender os professores, tem que ser o ponto. Precisa de educação personalizada? Essas fundações, Big Tech, estão dizendo vamos enfiar chatbot para as crianças. Por que a gente não coloca sala com 5 alunos por professor, ao invés de enfiar chatbot que não vai fazer isso? A gente sabe que é uma pauperização da educação, na verdade, o projeto. Então, acho que a gente tem que lutar por isso, né? Enfim, tentando ser o máximo resumido possível. Também obrigado pelas questões, né? Também vou tentar correr aqui, mas acho que uma coisa que a gente tem que ter em mente, que é incontornável para esse debate, é que esse debate se dá na sociedade capitalista. Qualquer debate sobre esses temas, ignorando esse ponto, tende a fracassar. E o capital, nesse momento do capitalismo, ele nos leva a 3 grandes crises, assim, que a gente vai ter que dizer, ou a gente para o capital, ou a gente deixa de existir, ou vai viver um momento muito, assim, sem o qual a gente nunca viveu enquanto humanidade, por conta de 3 grandes crises que o capital traz. A primeira é social, socioeconômica, né? A introdução de tecnologia tende a baratear a força de trabalho e expulsar o trabalhador do processo produtivo. Isso em todas as áreas. Hoje chega no momento que coloca o próprio capital em risco. Até o Elon Musk hoje fala em renda universal, que era um projeto do Suplicy, porque eles sabem que está chegando um ponto que o próprio sistema deixa de ter equilíbrio, deixa de se reproduzir. E a expectativa é que, e há uma hype da inteligência artificial, ela não está entregando o que ela promete, mas há uma expectativa de que, ainda assim, ela substitua muitos cargos de trabalho. Os números variam de pesquisador para pesquisador, mas a tendência é que a gente tenha grandes catástrofes sociais em torno disso. Então, tem uma dimensão que é social da crise, tem uma dimensão que é bélica. Capitalismo não sobrevive sem guerra, mas nesse momento da história do capitalismo, a guerra é uma forma de gestão da crise do capital, especialmente no caso dos Estados Unidos, que está em decadência, o império em decadência, tem na guerra como último recurso de reprodução do seu lugar na geopolítica, né? Então, hoje, o ministro de Defesa dos Estados Unidos avisou que eles vão retomar a postura da guerra. Vocês sabem que os Estados Unidos ficou rico vendendo arma, né? Produzindo e vendendo arma. Vendeu arma para os nazistas, vendeu arma para os aliados, vendeu arma... E é por conta das armas que os Estados Unidos passou a Europa na economia, mas hoje as guerras tendem a se generalizar. E tendem, né, a gente sabe, por exemplo, que o risco de uma guerra nuclear ele é um risco presente, né? Não é um tema de um futuro ou uma hipótese, é uma possibilidade concreta que está posta na mesa o tempo inteiro. Acho que quem acompanha a guerra da Ucrânia sabe, né? Então, tem uma dimensão que é uma crise bélica, porque a guerra... Israel, por exemplo, é um Estado que não existe economicamente sem vender arma. Os deputados que estavam lá, os brasileiros que estavam lá em Israel quando Israel bombardeou o Irã e ficou preso, precisou sair fugido, era tudo deputado aqui da direita brasileira, de vários municípios que estavam em Israel para comprar arma, né? Então, a dimensão bélica é uma questão, porque as armas que matam Israel são as mesmas que matam nas favelas aqui. Mas qual é o ponto? É que a guerra é um negócio lucrativo, isso o Fanon falando, sem o qual hoje o capital não sobrevive. Então, a tendência é que a Palestina se generalize. Então, terceiro elemento da crise é climático. A Terra é finita e o capital tem uma sede infinita. Se você tem um sistema infinito se reproduzindo num sistema finito, o nome para isso na biologia é câncer, né?
o capital ele tem um problema porque não dá para todo mundo ter um Vale do Silício, né? Mas mais do que isso, não existe tecnologia digital, não existe tecnologia, mas não existe inteligência artificial sem muito consumo de recursos naturais, especialmente água e eletricidade. Se não tem eletricidade, ou sem energia eólica, ou solar, ou hidrelétrica, e você não tem água, sem tirar a água do seu curso natural para canalizar para as big techs, né? Não existe energia limpa. O debate da transição energética é um debate que também precisa ser disputado, porque o capital tenta também expropriar a discussão da justiça climática e monetizar aquilo que podia ser resistência, né? Então tudo vira créditos que são monetizados e isso tem grandes impactos. Mas a grande verdade é que, enquanto o capital gerir o debate da crise climática, a resposta é sempre mais crise, né? Então, a grande resposta, por exemplo, para queima fóssil de combustível é trocar o carro de combustível fóssil para o carro elétrico. Mas todo mundo continua tendo um carro. Em São Paulo, a média de carro por pessoa é quase mais que um carro por pessoa. E aí fica todo mundo andando a 5 por hora num carro e ninguém pensa, né, muita gente pensa, mas não tem voz nos espaços de decisão. E mudar o modal, por exemplo, para um investimento massivo em transporte coletivo, por exemplo. Então, enquanto eu posso todo mundo trocar o carro por combustível fóssil por carro elétrico, mas a gente ainda, cada um vai ter um carro, a gente ainda está consumindo recurso. Então, você tem uma lógica infinita de consumo energético num planeta finito, o resultado disso só pode dar muito ruim. Então, é necessário dizer que, enquanto a gente estiver nessa lógica, a gente caminha para uma catástrofe. A gente pode fazer qualquer outro debate, mas se isso não tiver entendido, a gente só passa a ser massa de manobra do grande capital. Agora, também é verdade que os data centers são fundamentais para as tecnologias digitais, para as grandes plataformas e para a inteligência artificial. Não tem inteligência artificial, não tem Facebook, não tem TikTok sem data centers. Mas mais do que isso, não tem DataSUS sem data center. Agora, quem controla o sistema de informação do Ministério da Saúde? Quem controla onde estão hospedados os dados do DataSUS, do SUS? Estão no data center da Amazon. Então, todos os dados de saúde do Brasil estão nas mãos da Amazon. Mas não é só a saúde, a educação, a gente viu em todas as áreas jurídicas, né? Então, qual que era a tendência, né? Porque, por exemplo, há 10 anos atrás, os data centers eram um indicador da desigualdade tecnológica. Você olhava o mapa dos data centers e você sabia que os países que tinham mais data centers eram os países mais desenvolvidos tecnologicamente e eram os países que estavam na frente de uma corrida. Então, qual que é a lógica desenvolvimentista ou neodesenvolvimentista? É a velha política da substituição das importações. Então, eu vou trazer data centers para cá e aí eu evito de colocar nas mãos de um outro país. Só que esse debate tem que ser feito com muito cuidado, porque o Brasil tem recurso para desenvolver data centers, para colocar os dados estratégicos e sensíveis do Brasil sob controle do governo brasileiro. Você não precisa colocar na Amazon, mas isso custa investimento, isso demanda política. Mas, ao invés disso, qual é a estratégia que tem sido feita? Da redução de imposto para as big techs, trazer os data centers para cá. O que isso significa na prática? Hoje, até o grande capital percebeu que o data center produz tanto lixo, tanta sujeira, tantos danos, que ele é inviável no médio prazo. Então, qual que é a política das big techs? É exportar o data center para lugar que não tem regulação ou que, em nome de políticas de soberania, financia ainda essa exportação. Eles nem vão gastar dinheiro, eles mesmos exportando, porque o próprio país soberano está investindo para trazer a sujeira das big techs para consumir a água de populações tradicionais no Ceará, para pegar o caso do TikTok, mas a política é generalizada. Então, isso a gente tem que discutir, porque é a população quilombola que vai se ferrar, é a população indígena que vai se ferrar, é a população ribeirinha que vai ficar sem água. Para além disso, é o debate das terras raras, mesma coisa. Hoje, as terras raras elas estão tão importantes quanto o cobalto da República Democrática do Congo e as terras raras. O país que mais tem terras raras é a China. Qual é o segundo país com mais terras raras? Brasil. Então, não é à toa, né? Não é só pelo Bolsonaro que o Trump circunda o Brasil. É também porque o Brasil é um território estratégico para a reprodução desse modelo de negócio, né? Então, aqui está uma pergunta sobre o que a gente faz com isso.
o Lula vai sentar com o Trump, não sei se vai ou não vai, mas uma das pautas é acesso a terras raras. Quem acessa? Qual empresa vai poder explorar? Esse é um debate que está colocado. Que tipo de exploração? É possível explorar sem, de novo, prejudicar populações tradicionais, populações ribeirinhas, populações negras, quilombolas? É possível? Não é possível? Se esse debate for feito sem a gente, também o desenvolvimento tecnológico é feito vulnerabilizando de novo as nossas populações. A gente viu isso no PAC. A gente viu isso, a gente tem visto como que projetos de desenvolvimento, sem nós, são colocados contra nós. A história do papel das hidrelétricas no Brasil, destruindo populações indígenas ou tradicionais, ribeirinhas, é muito anterior, inclusive, a esse debate. Então, esse é um debate que a gente tem que estar atento, né? Sobre a IA, eu gosto de chamar a IA de imitação algorítmica, porque mais do que porque ela imita, né? E ela não cria. Mas por que isso é importante? Porque ela imita padrões. Então, ela vai reproduzir padrões. Mas nem sempre o racismo está no dado que ela acessa. Se os dados são diversos, a tendência é que o modelo também seja enviesado pelos dados. Mas, às vezes, o racismo está no modelo. Às vezes, o racismo está no cálculo algorítmico que se faz para organizar o modelo. Às vezes, o racismo está nas formas que organiza a saída dos dados. Então, tem uma cadeia de produção onde o racismo pode estar, mas eu não consigo saber onde está se eu não tenho, por exemplo, se a preocupação com o racismo não está presente no design algorítmico, não está presente no desenvolvimento do modelo, no treinamento do modelo, na auditoria do modelo. Então, tem várias etapas que o racismo pode estar. Então, eu não preciso saber de inteligência artificial, mas eu quero saber, a questão racial foi observada quando o Ministério da Saúde adotou determinado modelo de inteligência artificial, quando a Secretaria de Segurança Pública de tal estado ou de tal município, a discussão racial estava lá presente. Isso a gente pode cobrar nos espaços que a gente tem de atuação, mesmo sem ser programador. Por fim, o capitalismo, desde que ele existe, né, ele inverte, ele coloca a tecnologia como o centro do processo e coloca o ser humano como apêndice do processo. E, ao mesmo tempo, ele resulta sempre numa certa ampliação da exploração, né? Diminui o tempo de trabalho, mas você aumenta a exploração das pessoas. O que a gente está vendo na tecnologia é a intensificação de velhas formas de exploração, mas também a gente está vendo a abertura de novas formas de exploração do trabalho. E aí o trabalho por aplicativo é um grande exemplo, mas tem outras formas. A gente pode pensar como que o uso da internet, a convocação para que todo mundo seja produtor de conteúdos, como que jogos, por exemplo, tem investigações surgindo do quanto que jogos online, jogos de interação online, têm utilizado as crianças para alterar o ambiente do jogo, para valorizar, inclusive, o template, a forma de organização do jogo. Você tem novas formas de trabalho não pago que passam a existir aqui. O que a gente tem visto é que, na maioria das vezes, essas novas formas de exploração, elas, de novo, vulnerabilizam as velhas, elas intensificam as velhas formas de desigualdade já presentes. Então, quem vai ser mais ferrado no trabalho de aplicativo? População negra. Quem são os trabalhadores dos micro-target que programam a inteligência artificial? Trabalhadores quenianos, trabalhadores indianos, trabalhadores de países com pouca regulação, que, em geral, são países ex-colonizados. Então, em geral, essas novas formas de exploração, elas se articulam com as velhas formas de discriminação, de opressão, para produzir cenários catastróficos que a gente tem que estar atento, né? Como o movimento negro pode interferir? Acabou meu tempo. Mas a gente tem que construir junto essa resposta, mas ela implica a gente ampliar esse debate, envolver mais gente, mas, sobretudo, brigar para estar junto nesse debate, em todos os lugares que ele existem, porque o debate tem acontecido sem nós, o resultado é catastrófico. Obrigado.